Pensa numa história que me deu uma crise existencial fodida. Eu peço desculpas aí porque eu tô gravando de noite e a luz tá muito ruim, sons noturnos, então por favor relevem a única hora que eu tenho para gravar vídeo. Vou comentar um pouquinho hoje com vocês sobre o conto Alma, do L.R. Miller, né, do Lucas Miller. Eu já li um conto do autor que chama Galhada, que eu gostei muito, e eu lembro que na hora que eu li eu fiquei assim bem eufórico, porque era um conto muito diferente e reunia todos os elementos que eu gosto numa história. Resenha já do Galhada, tá, do mesmo autor. É um conto de horror folk, então tá aí no canal, dê uma procurada. Então saiu agora o novo conto, né, que é um conto já um pouquinho maior, do autor, que se chama Alma. Esse conto ele tá disponível na Amazon, tá? Eu vou deixar o link para você fazer a compra dele aí na descrição. Esse conto, gente, ele é uma viagem surrealística, psicodélica, através de um cenário bem urbano, né? Como eu falei, ele é um conto que me deu umas crises existenciais, porque ele realmente aborda crises existenciais muito assim, quase ao pé da letra. Ele tem várias histórias que se passam ao mesmo tempo. Todas essas histórias acontecem de personagens que vivem nesse edifício, né, nesse prédio. Então nesse prédio ali habitam várias pessoas que a gente vai passando a entender um pouquinho da vida deles e do que está acontecendo com eles naquele momento. A gente vai ter histórias do tipo um vizinho que sempre acorda gritando. O prédio inteiro ele acorda, né, com seus gritos, ninguém sabe por quê. Você tem aqui um cara que está meio deprimido, ele está entrando numa depressão muito grande, está tendo uma crise espiritual, não sabe o que fazer. Você tem uma criança que de repente ela está agindo como um adulto, né, um outro certo personagem. Essa criança ela começa a agir como um adulto, começa a falar palavras difíceis, a psicóloga não entende o que está acontecendo. Tem um personagem, né, uma personagem específica que eu achei ela muito interessante, que é a mais interessante da história para mim, que é uma moça que ela consegue tirar a alma dela todos os dias do próprio corpo. Isso é feito de uma forma muito literal. Ela realmente tira a alma dela do corpo com as próprias mãos. É como se ela puxasse para fora dela pedaços da alma, que o autor vai descrever isso de forma bem pesada, né, assim. E ela, durante o banho, ela tira a alma dela e vê a alma descer ralo abaixo, gente. E tudo isso é escrito de uma forma muito pesada, como se ela estivesse realmente tirando uma coisa ruim de dentro dela. E a história até dá a entender que é uma coisa que ela faz desde criança, desde pequena ela consegue ver a alma das pessoas, né? Como se fosse uma cor nas pessoas, e ela nunca conseguiu se livrar desse dom, dessa maldição. Mas a história não vai ter esse clima fantasioso. Isso é só uma característica que acontece na história. O resto vai ser bem realista, bem pé no chão. Vai ser uma história bem urbana, bem cotidiano, bem dia a dia. Coisas serão abordadas aqui na história que todos nós já passamos algum dia. Principalmente aqueles relances de crises mesmo existenciais que do nada pegam a gente. Por exemplo, a gente tá olhando um trilho de trem e pensar o que aconteceria se eu me jogasse. Ou você olhar para uma vala, né, para uma boca de lobo e pensar para onde vai tudo isso. E gente, é umas crises assim que acontece aqui, que os personagens passam, que realmente todo mundo já passou por isso alguma vez. Esses dias eu tava no shopping, e aí eu tava andando no shopping com meu irmão, e era sábado e tava muita gente na praça de alimentação comendo, e um calor e aquela gente comendo. Aí meu irmão falou: meu Deus, olha o tanto de gente comendo e depois vai todo mundo cagar. Aí eu pensei assim, nossa, caramba, realmente é muita gente e tudo isso vai virar bosta, e pra onde é que vai tanta merda, sabe? E aí um pensamento vai puxando o outro. Aparentemente é uma coisa bem sem sentido, mas na hora que você tá passando por esse lance, por esse relapso, né, de consciência, faz tudo muito sentido. E é muito bizarro essas coisas que acontecem na história. Você vai lendo aquelas crises que os personagens estão passando, você vai se identificando em algum ponto com elas, não tem como não se identificar. E o final da história, ele junta todos aqueles personagens desse edifício de uma forma muito interessante, de uma forma que nos faz entender um pouco essa questão de meio que tá todo mundo conectado de alguma forma, né? A gente é pequenos integrantes de uma rede que é como se fosse uma teia de aranha mesmo, né? Tá todo mundo ligado em algum ponto, e as suas atitudes, as suas ações vão e podem interferir na vida de outra pessoa de alguma forma, de forma indireta, indireta. Então é como se todos nós fôssemos apenas um ser, né? E todas as atitudes tomadas a partir daí vão ser interferidas
na vida de outras pessoas, né? E é como se a história inteira, como se esse prédio, né, e todos esses personagens fossem um microcosmo do que é a realidade. Ali é como se fosse um experimento ali para a gente visualizar do que acontece na realidade, o que acontece na vida. O que acontece se uma pessoa, por exemplo, tivesse esse dom, tivesse esse poder de ver almas, de retirar a alma do corpo, o que isso interferiria na vida de outras pessoas, né? Claro, essa coisa de tirar a alma do corpo é algo alegórico, né? Não é que isso aconteceria hoje em dia, né? Na realidade. Mas essa coisa de retirar a alma do corpo é aquelas questões de, por exemplo, eu peguei para mim, podem ter várias interpretações, mas uma delas é o suicídio, né? Uma pessoa que é capaz de tirar a própria vida, ela é como se fosse uma bomba atômica. Quando uma pessoa comete um suicídio, ela interfere em quarteirões e quarteirões. Né? Como se fosse uma explosão mesmo de uma bomba atômica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando alguém se mata, comete um suicídio muito de repente, ela não só acaba com a própria vida, ela acaba com a vida de muitas outras pessoas, né? Na vida dos familiares, na vida de amigos conhecidos, é como se esse ato deixasse um rastro de destruição por onde passasse. Então, não é que eu estou julgando a pessoa que faz isso e não estou fazendo apologia a isso, gente, pelo amor de Deus. Só estou comentando que um ato desses acaba interferindo na vida de outras pessoas, nas atitudes de outras pessoas, e aquilo é como se fosse um abalo nessa grande rede, nessa grande teia, que é a vida humana, né? Que é a vida em sociedade. Então, esse negócio de retirar a alma do corpo podem ter outras 1000 interpretações, e eu acho que a partir do momento que a gente vai relendo o conto, relendo a história, a gente vai pegando outras referências do que pode representar isso. Eu acho que nunca vai representar uma coisa só, é sempre, né? Eu acho que a literatura é muito disso, ela é grande, ela é rica. E o conto é muito rico, é muito grande. Eu tenho certeza que cada pessoa que for ler essa história vai pegar algum ponto específico para si e vai tirar dali alguma interpretação diferente. Ela é uma história que abre muitas possibilidades a partir disso. Então assim, gente, eu recomendo demais o conto, apesar dele ter todas essas questões meio filosóficas, meio realistas, apesar dela cutucar um pouco a ferida, ela é uma história muito fluida, ela é uma história bem interessante, os personagens são cativantes, você realmente se interessa em ler e saber o que vai acontecer, não tem linguagem difícil, ele não mete o louco, né? O autor não mete o louco de tentar bancar o inteligentão e fazer uma história underground, é uma história simplesmente simples, mas que te faz pensar em muita coisa, e ele não é proposital, né? Não, ela é uma história muito simples, gente, muito simples, mas você tira muito dela, vai por mim. É isso, gente, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei falar pouco sobre a história, porque tem muitas cenas ali que são muito interessantes de se analisar. Tem, por exemplo, uma das cenas que você tá tendo ali uma possessão, uma certa personagem, que ali, como eu falei, pode representar várias coisas, sei lá, pode ser uma crise existencial, pode ser uma síndrome de alguma coisa, pode ser um transtorno de alguma coisa, enfim. Na história, essa pessoa está sendo possuída por alguma outra alma. E é muito interessante o que acontece com essa personagem, o filho dessa personagem, é muito bizarro, gente. Então assim, leiam o conto, eu tô ficando muito, muito contente com o trabalho desse autor, gente, porque pelo que eu fiquei sabendo, é um autor que escreveu pouca coisa, pouquíssima coisa. Eu não sei se ele tem outras obras engavetadas, né? Mas esse é só o segundo conto dele, e ele escreve muito, mas assim, escreve demais. E eu já peguei tanto autor prestigiado, publicado em editoras enormes, que não chegam nem aos pés da simplicidade dessa escrita e da objetividade. Ele não enrola, sabe? A história ela tem exatamente o tamanho que tem que ter. Ele é muito direto ao ponto, não faz muito rodeio, não banca uma de inteligentão. Ele é muito bem escrito, gente, vai por mim. Tanto esse quanto o Galhada, que é o primeiro conto dele, são contos muito bem escritos. Então eu tô ficando bem contente, quero muito ler mais obras desse autor, mais contos, mais novelas e quem sabe romances, né? Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Se você ficou interessado, comprem aí, adquiram, né, o seu conto Alma. O link tá na descrição. Não se esqueçam de me seguir aí no Instagram, tá? Eu vou deixar os links aí embaixo para vocês me seguirem. É isso, gente. Beijo para todo mundo. Até a próxima.